que a gente... Cada vez que ele vem aqui tem um problema, né? Não, é isso. Estamos aqui na casa da Tia Bá, meus queridos irmãos. É uma bênção, Tia Bá, a gente poder vir, né? Pois Aqui, é. aqui está a Tia Bá, ó, dando um oi aí para todo mundo. Pessoal, Bem. tudo firme. Aqui sempre uma bênção. Ali está a irmã Nancy também. Aqui estou eu. E nós queremos dar graças a Deus, né, Tia Bá, por podermos conversar as coisas, compartilhar, né? E isso é dentro até do que a gente tem recebido na palavra do Senhor aqui, né? No sentido de comunhão mesmo, do corpo, né? Do corpo de Cristo. Então, em Efésios aqui, ele fala assim, eu quero muito que vocês saibam da dignidade do chamado de vocês, a vocação, não é? Que foi dada aos chamados, a vocês, a nós aqui, né? Então, andar de acordo com essa chamada é um resultado mesmo do que Deus fez em nós, quer dizer, humildade, mansidão, quer dizer, aquela paciência, né? Tendo cuidado de dar um suporte uns para com os outros. Então é esse suporte, né, de estar junto. Eu estou precisando, mas está o inverso. Tá, Né? então é cuidado disso. Falar, peraí, vamos ver o que está acontecendo, o que a Tia Bá está precisando e vamos dar um suporte nisso, né? Ou eu, ou ela, ou enfim. Então, esforçando muito, muito mesmo, para vocês estarem preservando o que há em vocês por Deus, que é a unidade do Espírito. Então, Deus nos fez ser um corpo. Olá, meus irmãos! Estamos aqui juntos na casa da Tia Bá. Mais uma vez aqui está a Tia Bá, vários amigos queridos. Aqui é a Tia Bá, né? Ali é a irmã Nancy, minha esposa. Eu estou aqui junto com vocês também. Sempre compartilhando da palavra de Deus, né, Tia Bá? Desse momento, assim, de Cristo dentro da história. Há, de fato, uma revelação na palavra de que a gente pode andar sem isso que Deus tem feito e com isso. Conforme nós lemos aqui, ele fala, olha, Deus colocou vocês dentro de uma dimensão da vida dele mesmo, pelo Espírito. Então, há uma unidade, olá, irmã Idamara também, né? Há uma unidade quando a gente é colocado por Deus, né? Nessa modo de viver, né? O Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor, ele foi colocado na Terra e no universo inteiro como um preparador para o dia da vinda de Cristo. Ele está preparando tudo, ele está guardando tudo para o dia da vinda de Cristo. É o que está escrito em Atos 2, que no último dia o Espírito de Deus viria sobre tudo que é vida, para preparar tudo, guardando mesmo para o dia do Senhor. E nós, a gente assim andando nessa dimensão, e é isso possível só por causa do chamado de Deus, né? E Deus está chamando as pessoas, realmente está chamando, né? A gente vai passar esse tempo numa contraponto, vamos dizer assim, num contraponto, enquanto aquilo que não anda de acordo com Deus vai se desmanchando dentro de maldades, como a gente estava comentando agora há pouco, as pessoas vão viver malignamente, eles vão viver e vão fazer isso, né? Nem que for para enganar os outros, eles vão fazer assim. Na verdade, o mundo ele acumula tanta iniquidade, tanta maldade junta, que hoje em dia o mundo em geral, ele consegue dar direito para o mal igual ao bem. Né? Ele quer que conviva tudo que é mal. Olá, irmão João.
tudo que é mal com o mesmo direito do que é bom, né? Então isso é assim, aquilo que é o mais errado possível, como qualquer coisa, a gente vai lembrando, milhões de coisas que vêm na cabeça. Mas a sociedade, ela já está gerando um tipo de situação que não tem mais fronteiras entre o bem e o mal. Tudo convive igual. As pessoas são quase obrigadas a aceitar o que é maligno, né, para poder conviver com aquilo como se fosse bom. Então, Jesus chegou ao ponto de dizer que quando a sociedade, pela palavra de Deus está escrito assim, quando a sociedade disser paz e segurança, virá a repentina destruição, que é então a volta do Senhor. Quer dizer, o momento em que a sociedade conseguir acomodar bandido com o mesmo direito de quem não é bandido, né? Fazer aborto como se fosse a coisa mais normal que a gente está vendo hoje em dia, vários países, né? Uma família ser definida, por exemplo, homem com homem dizem que é família, mulher com mulher dizem que é família, né? Homossexualismo, essas coisas todas, pessoas defendendo o tempo inteiro, até uma aí que é candidata a presidente da República, ela afirma: eu sou a favor do assalto, porque o bandido, quando assalta, ele tem seus motivos, então eu sou a favor do assalto. Nossa. Então, uma pessoa assim... Então, e essa pessoa já chegou agora na posição de postular ser presidente do Brasil. Quer dizer, é um absurdo. Então, qual é a mentalidade que foi tão degenerada a ponto de termos que encarar o mal e o bem como a mesma coisa, né? Então, quando isso, na verdade, é um processo que está acontecendo, né? Dia a dia, e aí a gente chega a ver uma coisa errada, a gente fala assim, pô, mas será como que eu vou lidar com isso agora? Se você vê uma coisa errada, você corre o risco, se você falar, você corre o risco de ser tido como fóbico. Você é perseguidor daqueles coitados que estão fazendo aquele assassinato, aquele roubo. Então, é um absurdo. E isso está sendo acomodado dentro da sociedade. Tá. Né? E a gente é chamado pelo Senhor a perceber que nós, em Cristo, a gente tem uma vocação que vem de Deus. E que, de fato, vamos estar contemplando tanto essa malignidade, mas principalmente vivendo aquilo que é de Deus. Então ele diz assim, esforça-te muito para você guardar essa comunhão que há no Espírito entre vocês, que são de Deus. Mantenham firmes naquilo que é de Deus. Ele diz assim, há um só corpo do povo de Deus, do povo de Cristo, é um só corpo. Se os irmãos que estão aí, nós que estamos aqui de fato e em verdade, nós temos Jesus Cristo que nos alcançou e nos formou nele como uma pessoa nova, que só ele pode fazer, então a gente é esse corpo que está falando aqui. Né? A gente é o corpo de Cristo. Isso não é religião, isso não é nada disso. Né? Embora o que é chamado também de religião é outro fenômeno maligno que contrapõe a palavra de Deus e que o ser humano já aceitou. Ele já aceitou na boa. Né? Mas há um só corpo, um Espírito e uma só chamada, há uma só fé, uma só vocação, um só Senhor, um só imersão, quer dizer, um só mergulho em Cristo. Batismo é a palavra traduzida aqui. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos os que são dele. Né? Então essa palavra aqui, que a gente está cada domingo, compartilhando sobre isso, é o que Jesus chama também de nova humanidade. É uma nova humanidade, um povo celestial, gerado do céu. Né? Isso é João capítulo 1, né? 2 Coríntios 5,17.
isso está afirmando que Deus está no meio dessa situação tão terrível que existe, gerando uma nova humanidade por chamado direto dele ao coração da gente. Né? Nova criação, é uma nova criação. É o único corpo de Cristo, como vimos aqui. É o templo do Senhor. Quer dizer, onde que Deus habita? Onde que Ele mora? Né? Ele não mora em templo, ele não tem nada a ver com religião, com denominação, com igreja, com nada. Né? 1 Coríntios 3,16 diz aqui na Bíblia assim: vocês são o templo do Senhor. Vós, quer dizer, vós significa gente, pessoas que estão em Cristo, que são o templo. Uma vez que nós somos o templo, nunca houve uma ordem para a gente construir um templo, porque o templo já foi construído por Deus, que somos nós. Então, nós somos o templo. Então, a percepção cristã não deveria escapar pelo que aqueles que não têm essa percepção fazem. Eles têm que fazer um templo. Eles têm que fazer um santuário. Eles imaginam Deus naquelas circunstâncias de santuários, de terra sagrada, terra santa, e não conseguem perceber isso que está escrito aqui na palavra, que o santuário de Deus é aqueles que Ele chamou. Por isso que nós lemos aqui, né? Esses que Ele chamou, Ele chama também, então, num termo muito carinhoso, muito profundo, Ele chama de esposa de Cristo, noiva do Cordeiro. Né? Então, é uma relação conjugal, de amor. Né? E esses nomes todos, né, nos preparam exatamente para viver de um jeito que essa comunhão tem para a gente viver. Que é o que a gente está, cada vez que nos encontramos, né, procurando compartilhar da palavra de Deus, receber no coração essa palavra. E no chamado que Deus tem feito a nós, envolve também vamos dizer assim, as condições que nos é dada a bênção de ter, de que nós possamos trabalhar as dimensões dessa chamada, no sentido de ter, vamos dizer assim, ter uma condição de estar em espírito, de refletir nessa dimensão, pensar profundamente, meditar sobre isso. Né? Em geral, as pessoas meditam, pensam, se gastam, operam, tudo o que pode fazer dentro do tempo. Elas correm atrás do dinheiro, elas correm atrás do trabalho, da melhor casa, do melhor carro, da melhor roupa, né? da melhor relógio, joias. Eles ficam... Todo mundo tem essa dimensão, não é que ela é ruim, ela é que ela tomou o lugar todo do coração humano. Né? E Jesus está tentando afirmar, Deus está tentando afirmar a nós que o tempo é importante, mas ele é algo que, se você ficar só nessa reflexão na tua vida, você vai acabar dentro do tempo. Você vai se acabar ali. Todo mundo sabe que o tempo, ele tem as pessoas usam erradamente essa expressão, mas as pessoas dizem: o tempo passa. O tempo não passa. O que passa somos nós. São as coisas. O tempo é uma plataforma. E o fato de nós passarmos a própria indicação de que a vida está sempre apontando para algo além de nós, maior, mais para frente. Quando a gente era bebê, o bebê talvez não imaginasse que um dia ele tivesse um corpo de 1 metro. Ele só pensava assim: eu tenho um corpo de 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Quando que um bebê podia imaginar que daqui a pouco ele ia ter o dobro daquele tamanho? Né? Mas chegou uma hora que ele teve 1 metro. Aí chega uma hora que você tem 1 metro. Aí quando que você imaginar, a não ser que você fique olhando as pessoas assim, você vê que as pessoas estão grandes, né? Algum dia eu vou ter aquele corpo ali. Aí daqui a pouco você tem mesmo. Você passa a ter
um outro corpo de 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m, sei lá, cada um tem um tamanho, uma estatura. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Mas o que tudo isso apresenta para nós? Apresenta que existem dimensões que você, mesmo agora nessa condição, você não consegue saber como que você vai chegar lá, mas você vai chegar. Né? Então Deus está usando o tempo como um anúncio daquilo que é eterno, daquilo que é maior que o próprio tempo, que é uma outra dimensão. Na Bíblia tem um nome, chama Kairos. Eu trouxe aqui algumas reflexões para a irmã. Kairos quer dizer, é a dimensão de Cristo, que Ele chama a gente a ter um cuidado, que Ele leva a gente para lá e nos dá essa condição de viver assim, né? Essa vida vai acontecendo dentro do tempo também. Então é preciso que o ser humano perceba que para ele viver de fato bem dentro do tempo e não escravo do tempo, ele precisa ter algo que dê a ele essa estatura ainda maior. Né? E essa estatura é dada por Cristo, nos formando nele, como um corpo dele. Né? Então, eu queria muito compartilhar isso com a irmã. E a relação é de amor, né, irmã? Né, Tia Bá? É como um casamento mesmo. Né? Então, deixo aqui essas palavras aqui para a irmã. Tem um monte de reflexões aqui desses últimos dias que a gente teve as coinonias. Aqui em Floripa, lá em Campinas, né, lá na casa do Jaison, tudo deixei aí anotado. E como é que está lá o pessoal? Está bem? Estão bem, Tia Bá, graças a Deus. Estão Cinésia, firmes. tá bom? Cinésia. Eu falo sempre, amanhã nós vamos lá, se Deus quiser. Né? Amanhã é terça. Amanhã, na casa do Jaison. Aí então ele mudou para terça? Porque não era É, terça. sim, era quinta. Aí a gente começou a ir de terça. Mas eles estão firmes. Eu falo sempre que eu vim aqui, né, na segunda, ou né, quando eu vou lá na terça, que dá certo a gente vir Aí dá aqui. notícia minha. E eles mandam lembrança também. Obrigada, dá para eles também. Vamos celebrar o Senhor então, né, Tia Bá? Vamos pegar. Se puder pegar Bom, um... tem que cortar, né? Então, pão, gente. Uma faquinha, a irmã Nancy vai dar uma força. Irmãos queridos, irmã Ana, Aline, Deus abençoe vocês. Muito grato a Deus pela vida de vocês. Né? E Deus fortaleça, né, a caminhada. Temos acompanhado e orado por vocês, por esses trabalhos novos que têm aparecido, Ana. Né? Deus guarde aí nessa caminhada e tudo que segue. Francis, Deus abençoe, João, todos aqui, nós vamos celebrar o Senhor. Emiliane, todos vocês que estão aí juntos nesse momento assim, na casa da Tia Bá e também onde vocês estão. Jaziel, querido irmão, Indiana. John, boa tarde, John, querido, Deus abençoe por aí. Toda essa batalha nesses tempos, né? Mas Deus é fiel. Tenha essa percepção no coração e vamos seguindo juntos, né, no Senhor, conforme Ele nos ensina a seguir, né? Não conforme os aparatos estranhíssimos que a gente tem visto crescer pelas dimensões da criatividade humana, né? Vamos procurar guardar o nosso coração, dar os lugares tão sagrados dentro do nosso coração à palavra de Deus, né? E agora nós vamos celebrar o Senhor aqui na casa da Tia Bá. Jesus nos deu a alegria e a bênção de podermos celebrar, sempre festejar, né? É como se fosse um aniversário, por exemplo, né? Como se fosse uma festa, e é mesmo uma festa. Quando ele disse assim, olha, pastor, eu vou... que eu lembro, você ouviu quando eu falei que ia comprar uma gicária? Lindo, Jesus né? disse, eu vou Não, preparar lugar para Quando eu vocês. fui lá, não tinha um para remédio. Tia Bá está trazendo Aí aqui os tinha copos esse aqui. para a gente celebrar a ceia do Senhor. Tinha esse aqui. Aí eu falei, a ceia tá bom. A nossa transmissão está Não faz mal. em 3G, às vezes 4, então não tem internet, então ela está picada mesmo, João, mas vai ficar gravado, espero que dê para
ser visualizado depois com calma, porque a transmissão, como não é via internet normal, e sim via 3G, ela é bem reduzida, bem limitada, e, né, o que estamos conseguindo é precioso, mesmo que vá assim, truncada, né? Meio que truncada. Doris, Deus te abençoe também, Doris. Foi mesmo Jesus, então, que deu essa bênção da gente celebrá-lo. Queremos convidar vocês que foram e são alcançados por Cristo, não na dimensão religiosa, mas na dimensão eterna do Kairos de Deus, desse movimento e momento de Cristo dentro de toda a história e da eternidade, né? Jesus falou assim: eu quero que vocês, então, de uma forma tão simples, ele pegou o pão, né? E falou com eles o seguinte: uma vez Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Então, o alimento de fato que nós celebramos aqui com o pão, onde os irmãos estiverem também, é uma celebração mais singela, não tem, porque o pão, né, na história da humanidade, é um alimento muito simples e comum. E Jesus falou: quero que vocês peguem esse pão, vocês que são meus, quando juntos em meu nome, vocês têm a honra, a dádiva, a graça de estar sendo testemunhas perante o céu, perante Deus e perante a terra, na dimensão que Deus dá importância a isso, de que de fato Cristo alcançou vocês, né? E vocês vão ser as testemunhas dessas coisas. Então, as testemunhas somos nós, e os elementos simples que se referem a Cristo estão aqui: pão e o fruto da videira, né? Então, irmãos queridos, Jesus pegou o pão e disse assim: tomai, comei. Isto é o meu corpo. Então, como ele nos ensinou, vamos fazer. Senhor querido, nós temos a dádiva, a graça da tua parte de ter nos chamado e continuar chamando pessoas em toda a terra, Senhor. E agora, junto com os irmãos em tantos lugares que têm entrado aqui nesse momento de comunhão, nós nos alegramos em poder te dizer que nós somos gratos pelo que o Senhor fez por nós, a intervenção dentro de uma história tão sofrida e tão destruída da forma como a humanidade foi vivendo, mas o Senhor nos alcança. E agora nós estamos celebrando esse poder que há no Senhor em nos alcançar, termos agora a bênção de poder celebrar diante de Ti, diante dos irmãos, diante do mundo inteiro, naquela potenciação que Teu Espírito vai fazer desse aroma de Cristo que surge do meio do Teu povo, para que mais e mais pessoas possam saber que o Senhor, nesse último dia da história da humanidade, Tu estás alcançando e salvando pessoas. Nós fizemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, também Jesus pegou aquele cálice e então ele disse assim: o perdão, o lavar a vida do ser humano, o dar uma nova vida, essa nova humanidade, está no poder da minha vida, que ele está fazendo acontecer isso lá na cruz. E vocês vão poder celebrar que, através desse ato de Cristo, de entregar a sua vida, o seu sangue lá na cruz, como uma doação de sangue, doação de vida, né? E um perdão e uma vida nova para aquele que crê e anda em Cristo, está nele. Então Jesus falou assim: peguem esse cálice, bebam dele todos, porque está sendo feito um novo testamento no meu sangue, que é derramado em favor de muita gente para tirar os pecados dessas pessoas,
E eu quero ainda dizer que desta hora em diante eu não estarei bebendo com vocês este cálice, esse fruto da videira, mas haverá o dia, e esse dia é depois desse que nós estamos fazendo isso aqui. Esse é o último dia. Depois dele haverá de chegar o dia em que eu hei de beber novamente com vocês, mas será um vinho novo no reino de meu Pai, né? Lá no céu, é outro lugar. E então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós juntos aqui na casa da Tia Bá, nós podemos celebrar junto com tantos irmãos, em tantos lugares também, como aconteceu lá na estrada de Emaús, naquele lugar tão simples, naquele deserto, que o Senhor fez questão de andar com aqueles dois queridos, até que eles pudessem discernir e ver que era o Senhor que estava com eles. Então nós te louvamos, porque não importa, às vezes, o lugar mais inóspito, tu estás conosco, Senhor. Amém. Então aqui nós te louvamos nessa hora, sabendo que essa é a realidade da tua presença junto com a gente, junto com os irmãos que assim celebram também. E também te agradecemos pela promessa que está aqui, Senhor, que o último momento da história está em Ti. Ele não está lá no túmulo ou em qualquer lugar assim, está no céu. E assim nós te agradecemos, querido Senhor, orando juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, né, Tia Bá? Vamos ficar firme. Vamos, tô firme. Amém. Ó, meu filho Felipe. Ali. Graças a Deus, né? Vamos dar um tchau para a turma, Tia Bá. Oi. Tchau, pessoal. Cadê ele? Todo mundo, eles estão vendo a gente. É ele que vê a gente. Eles estão vendo nós, Tia Bá. Põe ali na mesa, deixa eu pegar. Ah, eu tô com frio. Ah, Tia Bá, tá meio estranho o Eu tempo. tô com essa blusinha aqui. Deus abençoe, amados, todos. Muito grato ao Senhor pela vida de vocês, que puderam estar um tempo com a gente. Nós também pudemos estar com vocês nesse tempinho da tarde. Que Deus abençoe, Deus proteja. Se Deus permitir, amanhã estaremos lá na casa do irmão Jaison, em Vargem Grande, aqui em Florianópolis. Hoje estivemos aqui na Tia Bá, no bairro Santa Mônica, né? E vamos indo. Lá em Campinas tem os irmãos, lá em São Paulo também, e várias cidades do Brasil. Lá fora do Brasil também tem vários irmãos. Hoje ainda conversando com uma família, uma irmã lá de Erechim, norte do Rio Grande do Sul, que também está acompanhando toda essa caminhada do Senhor. Assim, nós estamos firmes, né? Conforme a palavra do Senhor. Não queremos mais nada, mas como estava dizendo a ela, caminhar assim, na pureza e na simplicidade de Cristo, é escândalo e ofensa para muita gente, para muitas estruturas, para muitos sistemas, porque não tem mais nada, não tem nenhum glamour humano, não tem nenhum show, não tem nada, tem Cristo. Se servir, é assim que vamos seguindo, né, irmãos? Então, esse é o chamado, na verdade, de Jesus, para que a gente o siga, tá bom? Deus abençoe todos. Qualquer coisa, entre em contato, vamos nos falando. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos queridos. Até mais, em nome de Jesus.